Esta é a maior vitrine do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos a honra de receber o CEO da Orei África, o comandante João Teiga. Seja bem-vindo, comandante. Muito obrigado, é uma honra. A honra é toda nossa em tê-lo no nosso podcast. Vamos fazer uma abordagem geral sobre as atividades da Orei África. Também vamos fazer uma viagem no tempo sobre a sua história, que tem no seu ADN mais de 130 anos de legado. Vamos falar sobre a participação da Orei África como sponsor diamante do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Vamos falar sobre as expectativas que a Orei África tem à volta deste summit, as oportunidades que vislumbra numa cimeira que promete conectar um setor que contribui grandemente para a economia nacional e também promete conectar uma região que cresce a olhos vistos. Comandante João Teiga, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. E para início de conversa, gostaríamos que contextualizasse a história da Orei África. Muito bem, a Orei África é, como disse, uma empresa com um legado de 130 anos de história. Somos hoje uma empresa angolana com capital de um fundo de private equity angolano, mas começámos há 130 anos e aqui em África, no início da década de 90 do século passado, como uma empresa portuguesa, de raízes portuguesas. Isso foi evoluindo, a empresa foi se autonomizando ao longo dos anos em relação à sua mãe em Portugal e consumamos uma autonomia angolana já em 2022 com a aquisição da empresa por um fundo de investimento privado em Angola. De facto, esse legado de 130 anos e que nós não abandonamos e que integramos no nosso próprio ADN, é aquilo que nos faz hoje ser uma empresa diferente, uma empresa que está à frente daquilo que é o setor da logística em Angola, uma empresa que se diferencia, modestamente, diferenciamos-nos das nossas congêneres no mercado, pela experiência que temos, pela capacidade de investimento que temos tido em Angola e também pela qualidade e melhoria contínua e pela ética que entregamos em todos os nossos serviços. Esta é a caracterização muito sumária daquilo que somos hoje, a Orei África. Comandante, como é que considera ou quais são os principais marcos que a Orei África já atingiu nos últimos anos aqui no nosso país? Sim, temos marcos relevantes. Eu acho que a Orei África se diferenciou bastante nos últimos 15 anos das suas congêneres no mercado, ao tornar-se liderante em setores que não são fáceis, que não foram fáceis de melhorar, nomeadamente na logística terceirizada. Somos, hoje em dia, sem dúvida, líder de mercado na logística 4PL. Somos também o maior agente de navegação independente, que não pertence a uma linha de navegação global. Somos também a empresa que transporta, que tem a engenharia de transportes e de transporte de cargas sobredimensionadas para todos os grandes projetos do país. São estas as três grandes atividades que eu acho que nos diferenciamos, apesar de entregar também outras atividades, como normal serviços transitários e aduaneiros, transportes. Nós fazemos transportes com frota própria para todo o país, também os serviços expresso ao ser representantes da UPS em Angola. Portanto, temos uma gama de serviços que só pode ser comparada aos grandes operadores logísticos globais, mas somos angolanos neste momento de raiz. É isto que nos diferencia. Muito bom.
É muito bom ver que angolanos e empresas angolanas já conseguem oferecer produtos e serviços com grande qualidade que podem comparar-se às grandes infraestruturas internacionais. Agora, gostaria de questioná-lo, comandante, dentro da SADC, como é que a Aureia África contribui para a conectividade neste setor dos transportes? Sim, nós estamos presentes, além de Angola, estamos presentes diretamente em Moçambique, a Aureia Moçambique e a Aureia Super em Moçambique, e, portanto, estamos presentes nos grandes corredores, nomeadamente naqueles que em Moçambique já há muitos anos penetram pela África dentro, o que nos tem permitido ter uma oferta integrada de serviços interregionais. Também estamos presentes na RDC, se bem que não diretamente, mas com interesses próprios, e estamos, neste momento, podemos dizer que somos uma empresa que trabalha na interconectividade entre os países da região. Ok. Comandante, existem alguns serviços extra-setor dos transportes ou extra-setor dos transportes que a Aureia África investe? Bastante, naturalmente. Em primeiro lugar, desde logo, a parte da logística, que, claro que também contém alguma parte de transporte e distribuição, mas a área da logística contém essencialmente investimentos necessários em armazéns de temperatura ambiente, armazéns de temperatura controlada, todas as necessidades de movimentação de mercadoria, desde máquinas de movimentação elétricas, com as últimas tecnologias também no processamento da informação, a integração dos nossos sistemas de WMS, de TMS e de POD, que hoje estão na liderança mundial. Digamos, aquilo que nós temos hoje em Angola aplica-se em todo o mundo, no primeiro mundo. Não é só... Nós não estamos mais atrás, Angola não está mais atrás dos outros países na entrega de soluções logísticas aos clientes. Isso é realmente muito, muito bom saber. Comandante, a nossa posição geográfica e também os investimentos feitos pelo governo angolano nos últimos 8 anos concorrem para o objetivo do Estado em transformar o nosso país num hub logístico para a região. Gostaria de questioná-lo, como é que a Aureia África poderá contribuir para que este objetivo seja realmente atingido? As empresas privadas, obviamente, podem sempre contribuir com os seus serviços, com a expansão dos seus serviços. Neste momento, eu acho que o que é importante, aquilo que releva, é a capacidade de darmos contributos para que o Estado, nomeadamente através do Ministério dos Transportes, possa coordenar este desenvolvimento desta ideia excelente, desta ideia que todos temos que apoiar, de transformar Angola num hub logístico regional. Nós já temos, de facto, algumas qualidades que nos podem transformar rapidamente num hub logístico, mas precisamos de endereçar ainda os desafios. Ok, e focando nesse aspecto, que aspectos acha positivos considerar que podem ajudar-nos a atingir esse objetivo de transformarmos num hub logístico, que já temos, e que desafios ainda temos que superar? Sem dúvida. Primeiro, as vantagens que já temos, aquelas que já temos uma infraestrutura portuária forte, temos terminais e portos que funcionam, que têm produtividades superiores às da região, e na qual o Estado tem vindo a desenvolver uma política inteligente de captação de não só capitais internacionais, mas muito essencialmente de experiência internacional, que continuam a permitir que se continue a fazer aquilo que já se fez nos últimos 15 anos de desenvolver os portos de Angola. Os portos de Angola são hoje uma vantagem quando comparado com os restantes portos da região. O outro aspecto muito importante e de vantagem para Angola é, sem dúvida, o nosso sistema aduaneiro. O sistema aduaneiro de Angola,
através do ASICUDA e, enfim, de toda a boa vontade e a vontade da AGT, é diferenciador em relação à restante região da SADC. Contrariamente ao que muitas pessoas gostam de dizer, nós temos tempos de desalfandegamento que não se comparam com os da região. Nós temos tempos de desalfandegamento de um dia, hoje em dia. Todas as mercadorias que chegam, desde que estejam previamente bem acompanhadas das suas licenças de importação, etc., dos seus DUPs e da documentação, num dia estão fora dos portos e dos terminais e dos aeroterminais. Noutros países, como a África do Sul, por exemplo, isso demora 5 dias, demora 4 dias, demora 3 dias. E, quer dizer que não estamos mal neste aspecto? Estamos francamente melhor. Estamos francamente melhor. Um outro aspecto também vantajoso em relação a nós é que, e aí não seremos o melhor país da região, mas já estamos a aproximar-nos, nós temos já hoje em dia soluções logísticas para os clientes existentes no país que se podem comparar já às da África do Sul, que é claramente o país mais desenvolvido da região nessa matéria. Portanto, hoje em dia temos bons portos, temos bons sistemas aduaneiros e temos bons sistemas logísticos para oferecer aos clientes que podem passar pelo nosso país. Isto são vantagens que podem ajudar a transformar o país claramente num hub logístico regional. E os desafios que ainda temos que superar? Os desafios prendem-se todos ou na sua maior parte, com aquilo que ainda falta fazer. E aquilo que ainda falta fazer está muito ao nível das relações entre os países. Temos claramente que apostar na resolução dos problemas transfronteiriços entre Angola e, nomeadamente, a RDC, mas também apostar na resolução dos problemas transfronteiriços com a Zâmbia, que não existem hoje em dia, uma ligação direta, e continuar a melhorar a relação que já existe com a Namíbia. Essa capacidade permite-nos fazer dos pontos fronteiriços, com a introdução dos OSBP, que são os One Stop Border Posts, que já existem na região, entre vários países da região, permitirão que os postos fronteiriços não sejam um impedimento à livre circulação das mercadorias. De notar que os restantes países da SADC ou da SADC já têm entre si acordos de liberalização e de desformalização de procedimentos, importa também, naturalmente, adequando às bilateralidades, importa também trazer essas soluções para os portos transfronteiriços entre Angola e os outros países vizinhos. Também há um outro aspecto que, infelizmente, não está nas mãos do Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes tem na sua mão, com bastante sucesso, a resolução de todos os problemas que são inerentes ao transporte marítimo, ao transporte ferroviário e ao transporte aéreo. E vemos em todos esses modais, em todos esses meios de transporte, as soluções estão desenhadas, construídas, são operadas pelo próprio Ministério dos Transportes ou pelas suas empresas ou seus concessionados. Enquanto que no modo rodoviário isso não é de todo verdade. Ao Ministério dos Transportes apenas compete a fiscalização dos veículos que circulam, os veículos de carga que circulam em cima das estradas, mas os meios, as vias, não estão nas mãos do Ministério dos Transportes. Esta é uma nota de melhoria que nós precisaríamos de trazer ao país. Bem, agora, gostaria de levar a conversa para a maior cimeira de transporte e logística da região da SADC. Durante os dias 16, 17 e 19 de outubro, será realizado o Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. E a Oreia África tem um posicionamento muito estratégico nesta cimeira.
A Oreia África é sponsor diamante do Summit. Gostaria de saber, esse posicionamento forte na maior cimeira de transporte e logística da SADC é uma reafirmação dos objetivos que a Oreia África tem? Tem duas componentes. É de facto uma reafirmação dos nossos objetivos estratégicos, como consagração de uma empresa liderante neste setor no país, mas por outro lado é a consagração do nosso integral apoio à política governamental de transformação deste país num país moderno e num hub regional. Tem mesmo esses dois objetivos. Exatamente. E nós estamos muito satisfeitos por ter tido esta oportunidade e seguramente que vamos tirar da oportunidade o melhor partido, não só cooperando com as autoridades, como com potenciais parceiros que venham a visitar o nosso Summit. Agora há uma provocação. Lidera uma empresa que tem abrangência a nível da região da SADC e vai participar numa cimeira que pretende-se que seja uma cimeira regional. Essa cimeira como fator de integração de ideias ou de opiniões à volta de um setor, como é o setor dos transportes, acredita que é a melhor forma de encontrarmos soluções para desenvolver o setor? É sem dúvida um meio que pode ser importante para encontrarmos soluções para o setor. As soluções que se encontrem para melhorar a nossa intermodalidade e a capacidade de as mercadorias que se destinam ou que têm origem nos outros países passarem por Angola não são desenhadas numa planilha de faculdade, elas são desenhadas na experiência e pela capacidade de continuamente avaliarmos as necessidades dos clientes. Okay. Nós podemos desenhar projetos de circulação de mercadorias porque há uma intenção governamental, mas não podemos esquecer que o interesse dos clientes é aquele que tem que ser avaliado, medido e trazido para as soluções que apresentamos. O Summit é uma oportunidade de fazermos isso com realismo. Portanto, é de podermos avaliar e transmitir aos nossos clientes e potenciais utilizadores de Angola como a tal plataforma global que queremos, regional que queremos, global seria demasiado. Bem, dentro do Summit vamos ter vários eventos e a Oreia África, por conta do posicionamento estratégico que tem no Summit como sponsor diamante, estará presente na maior parte desses eventos. Vamos destacar aqui dois eventos. Estamos a falar da Bolsa de Oportunidades de Investimentos e também estamos a falar da Bolsa de Startups, que é uma oportunidade de trazermos todas as startups da região da SADC. Todos os países estarão representados por uma startup, melhor dizendo, no Summit. A Oreia África, como é que observa esse movimento das startups como soluções integradas para o setor? É obviamente interessante observar, e já não é a primeira vez que o fazemos, observar o aparecimento de startups com novas ideias de negócio. Em todas, como em tudo na vida, como em todos os negócios, é preciso avaliar a sua viabilidade, o seu impacto financeiro e económico, analisar bem o business plan dessas startups e, para nós, que não somos uma startup, para nós, tentar aproveitar e tentar enquadrar nos nossos próprios serviços atuais projetos que as startups possam vir a encontrar para colmatar deficiências que nós temos. É desta forma que nós olhamos para as startups. Em relação ao evento, naturalmente essa é uma vantagem que vemos de poderem vir a englobar novas ideias e novas tecnologias que novas startups nos tragam. A juventude precisa de facto trazer coisas novas, é essa a função da juventude.
mas nós não temos uma particular... A nossa presença neste evento não tem uma particular vontade de fazer negócio. Não é esse o nosso objetivo aqui no Summit. É, de facto, dar a entender aos parceiros dos outros países, às entidades institucionais em todos os países, a capacidade de Angola de entregar serviços profissionais de nível internacional, que sejam, portanto, uma ajuda na sua decisão de usar Angola como hub regional. Exatamente. Esse é o nosso grande objetivo. Exatamente. E é um objetivo que se vai concretizar com toda a certeza durante o Summit. Esperemos que sim, que tudo faremos nesse sentido. Bem, gostaríamos que deixasse um apelo ao setor. O Summit vai cingir-se em certas atividades que posso aqui destacar. Teremos 2 painéis de alto nível, teremos um painel governamental e um painel empresarial. Teremos 3 mesas redondas, teremos 3 workshops técnicos durante o Summit. Então, são atratividades que consideramos que podem ser importantes para os interessados no setor, para os parceiros e para o público em geral. Gostaríamos que deixasse uma mensagem para o setor à volta disto. Deixo, com certeza, e para além de naturalmente estarmos disponíveis para participar nas mesas redondas ou nas conferências em que for entendido que a Orei pode trazer contributo, há uma mensagem que eu gostava de transmitir, partilhar. O nosso sucesso, porque é um sucesso, o sucesso que a Orei África tem hoje em Angola e em Moçambique, na região, baseia-se na entrega de serviços profissionais a clientes com exigências elevadas. Também o nosso sucesso se deve à capacidade que tivemos através dos anos de ter atitudes éticas e de ensinar as nossas pessoas a ter atitudes éticas que inevitavelmente condicionam o resultado da nossa oferta aos clientes. A qualidade que hoje em dia, com as diversas certificações que já temos, dentre qualidade e segurança alimentar, a qualidade e segurança no trabalho e a qualidade geral, são também caminhos que nós tomamos há alguns anos e que nos ensinaram e ensinaram as nossas pessoas a ter a capacidade de oferecer aos clientes serviços de qualidade efetiva. Este é o desafio que eu lanço para os nossos congêneres, para todas as organizações em geral, em Angola, oferecermos serviços profissionais, éticos, com qualidade. É isso que nos leva ao sucesso, nada mais. Acabou de revelar agora aqui o sucesso da Orei África. Não é um segredo. Ética, profissionalismo e empenho. Exatamente. Estas são as palavras de ordem. Exatamente. Para a Orei África. Exatamente, sem dúvida. E não é um segredo. Comandante, é sempre uma honra as conversas que podemos partilhar consigo. É sempre um privilégio poder se beneficiar do conhecimento que partilha em todas as abordagens que faz à volta do setor, à volta da Orei África. Por isso, agradecemos-lhe bastante pela presença no nosso podcast. Eu é que agradeço e espero encontrar-vos a todos no Angola Hub Summit 2025. E com certeza lá estaremos. Tivemos a conversa com o CEO da Orei África, o comandante João Teiga, que revelou-nos o segredo para o sucesso da Orei África: empenho, ética e profissionalismo. Estas são as palavras de ordem do senhor comandante. E agradecemos a si, nosso fiel telespectador, pelo carinho da sua audiência e prometemos voltar em próximas oportunidades. Eu sou Josemar Andrade, é tempo de conectar oportunidades e gerar valor global. Estamos conectados.